Obrigado por escolher a série 9000 Moldex. Este respirador facial foi desenvolvido para sua proteção e conforto. O respirador série 9000 é um respirador facial com uma linha completa de cartuchos e filtros para uma ampla variedade de trabalhos e ambientes profissionais. Este vídeo irá instruí-lo quanto ao uso adequado e à manutenção deste respirador. Você é responsável por entender e seguir todos os alertas, restrições e outras informações contidas nesta apresentação. Você também deve ler o manual de instruções do usuário do respirador série 9000 antes de entrar em uma área de trabalho contaminada. O não cumprimento e/ou o mau uso deste respirador pode resultar em doença ou morte. Você deve cumprir o programa de proteção respiratória do seu empregador, além das regulamentações legais aplicáveis. Seu empregador determinará o tamanho do respirador, o filtro e/ou as configurações do cartucho adequadas para a sua utilização em suas condições de trabalho. Este respirador só propiciará proteção se estiver corretamente ajustado e se for usado o tempo todo durante a exposição a contaminantes. O respirador série 9000 só é aprovado para o uso contra contaminantes especificados no selo de aprovação, cartuchos ou filtros e de acordo com todas as regulamentações aplicáveis. Esses contaminantes devem ter boas propriedades de advertência, como odor, sabor ou irritação. Não use o respirador série 9000 contra qualquer contaminante ou em qualquer área não especificada ou não aprovada pelo Programa de Segurança Respiratória da sua empresa. Não permaneça em uma área contaminada ao sentir qualquer problema físico, como dificuldade respiratória, tontura ou náusea. Deixe a área contaminada e substitua o respirador e/ou o cartucho ou filtro caso estejam danificados ou deformados. Se não conseguir ajustá-lo corretamente, se sentir gosto, odor ou irritação por contaminantes ou se estiver difícil de respirar. Outros avisos e restrições são encontrados no Manual de Instruções do Respirador série 9000. Ou entre em contato com o Serviço Técnico Moldex para assistência ou ligue para seu representante Moldex local. É importante inspecionar o seu respirador antes e depois de cada utilização. Não o utilize e devolva ao seu supervisor se o suporte para a cabeça estiver rasgado, cortado ou danificado de alguma maneira. As fivelas ou placas com flanges estiverem ausentes, danificadas ou quebradas. A peça facial estiver rachada, rasgada, deformada, suja ou com buracos. Os diafragmas de inalação e exalação e/ou juntas estiverem faltando, rasgados, danificados ou seu ajuste não for adequado. Os cartuchos e/ou os filtros estiverem no fim de sua vida útil, rachados, danificados ou seu ajuste não for adequado. Qualquer outra peça de plástico ou borracha estiver rachada, deformada ou danificada. O respirador série 9000 apresenta um suporte para a cabeça de fácil colocação. Segure as extremidades inferiores do suporte para a cabeça com cada uma das mãos, logo acima de cada fivela de ajuste, e enquanto posiciona o queixo no flange, puxe o suporte por cima da cabeça. Empurre a peça facial na face e no queixo com uma das mãos e posicione até atingir maior conforto, realizando a vedação enquanto empurra e ajusta a fivela do pescoço do suporte com a outra mão. Repita para a outra fivela do pescoço. Para um encaixe mais fácil, sempre ajuste as placas do suporte do pescoço antes de apertar as placas do suporte para a cabeça. Todas as 4 fivelas de suporte devem ser ajustadas de forma que a pressão da vedação na face seja distribuída igualmente. O suporte para a cabeça deve estar totalmente acomodado na cabeça. Ajuste as fivelas superiores e inferiores igualmente para um ajuste mais confortável e livre de vazamentos. Você deve passar por um teste de selagem antes de usar o respirador série 9000. E daí em diante, pelo menos uma vez ao ano, utilizando um kit para teste de vedação Fit Test. Para o teste de ajuste qualitativo, até 10 vezes o limite permitido de exposição, utilize o kit Moldex Bitrex.
Para o teste de ajuste quantitativo, até 50 vezes o limite permitido de exposição, utilize o Port Account da TSI ou equivalente, junto com o cartucho testado pela Moldex. Após instalar o respirador Série 9000, você deve executar verificações de vedação positivas e negativas antes de entrar em uma área de trabalho. Para executar uma verificação de vedação com pressão negativa, cubra os dois cartuchos e/ou filtros levemente e sem pressão excessiva. Não pressione demais a ponto de comprimir a peça facial contra o rosto. Inale e segure a respiração. A peça facial deve contrair-se levemente. Em caso de vazamento de ar, reajuste a posição da peça facial, aumente a tensão das correias e repita a verificação de vedação até que o vazamento seja eliminado. Para executar uma verificação de vedação com pressão positiva, cubra a abertura da válvula de instalação levemente e sem pressão excessiva. Não pressione demais a ponto de comprimir a peça facial contra o rosto. Exale suavemente para criar uma leve pressão positiva. Em caso de vazamento de ar, reajuste a posição da peça facial, aumente a tensão das correias e repita a verificação de vedação até que o vazamento seja eliminado. Aviso: caso não consiga obter um ajuste adequado, não entre na área contaminada e procure o seu supervisor. Faça as verificações de vedação negativas e positivas e ajustes de correia caso necessário, sempre antes de entrar em uma área contaminada e periodicamente ao longo do dia. Não use qualquer tipo de pelo facial, como barbas, que possam comprometer o ajuste correto. Para tirar o respirador, empurre as fivelas inferiores para longe do rosto a fim de afrouxar as correias do suporte e empurre a área do queixo para cima e na direção oposta à face. Primeiro, inspecione a peça facial nas superfícies de vedação do cartucho ou filtro para garantir que esteja limpa e sem danos. Verifique se a junta retentora do cartucho está instalada, limpa e sem danos. Se não houver uma junta ou ela estiver danificada, não instale o cartucho e procure o seu supervisor. Utilize apenas cartuchos ou filtros provenientes de pacotes lacrados. Para encaixar, alinhe os 3 entalhes com as 3 saliências presentes na peça facial e gire com firmeza no sentido horário até que o cartucho trave na posição e não seja mais possível girá-lo. Verifique se a peça está assentada e nivelada na junta da peça facial. Depois, verifique os diafragmas de inalação em busca de poeira ou danos e verifique se eles estão assentados adequadamente. Agora, nós mostraremos como utilizar nossos filtros no modo ancoragem sobre os cartuchos para uma proteção extra de partículas de gás e vapor. Primeiro, inspecione a superfície vedante do adaptador de ancoragem número 7920 para garantir que esteja limpa e sem danos. Se a junta de vedação estiver quebrada, rachada ou danificada, troque a junta ou todo o adaptador de ancoragem. Empurre o adaptador de ancoragem em direção ao cartucho até que ele se encaixe ao redor de todo o cartucho. Depois, inspecione a superfície vedante do filtro número 7940 para garantir que esteja limpo e sem danos. Agora, encaixe o filtro no adaptador de ancoragem alinhando os 3 entalhes do disco com as 3 saliências presentes no adaptador de ancoragem. Gire no sentido horário até que o filtro trave na posição e não seja mais possível girá-lo. As 2 superfícies devem estar vedadas e firmes. Verifique os diafragmas de inalação em busca de poeira ou danos e se eles estão assentados corretamente. Inspecione e limpe o adaptador de ancoragem sempre que o filtro for trocado. O retentor número 8020 pode ser usado com os filtros número 7940 e número 7960 para proteção contra respingos e fagulhas. Empurre a peça 8020 contra o filtro até que ela encaixe corretamente no lugar.
Insira um filtro dentro do retentor de forma que o lado impresso fique do lado oposto ao rosto. Verifique se o filtro está devidamente assentado e depois empurre o retentor no cartucho até encaixar no lugar. Verifique os diafragmas de inalação em busca de poeira ou danos e se eles estão assentados corretamente. Para substituir o filtro, remova o filtro usado e repita o procedimento de montagem com um novo filtro. Use o retentor 7020 apenas com os filtros 8910N95 ou 8970R95. A limpeza é recomendada após cada dia de uso ou com mais frequência se necessário. Remova todos os filtros, cartuchos, juntas, cobertura para o nariz, diafragmas de inalação e exalação e o suporte para a cabeça da peça facial. 2 diafragmas de inalação estão localizados dentro da cobertura para o nariz e outros 2 para cada um dos retentores do cartucho. O diafragma de exalação está localizado embaixo da tampa da válvula. Abra a tampa da válvula levantando o engate e remova o diafragma. Lave e esfregue suavemente a peça facial, as juntas, o suporte para a cabeça, a cobertura para o nariz e os 5 diafragmas com uma escova macia. Use água morna com sabão, enxague com água limpa e deixe secar. Não limpe nenhuma peça com solvente ou as exponha a temperaturas altas. Após lavar, inspecione novamente todos os componentes, inclusive os diafragmas. Em caso de dano ou deformação, substitua por novas peças Moldex. Caso contrário, monte todas as peças e verifique se os 5 diafragmas estão assentados corretamente. Use somente peças de reposição originais para os respiradores Moldex. Cobertura para o nariz. Remova-o empurrando do centro e por cima dos 2 pinos de localização dentro da peça facial. Substitua-o empurrando sobre eles e garantindo que o perímetro da cobertura se ajuste sobre o centro do anel de localização. Os diafragmas de inalação da cobertura para o nariz devem estar presentes e corretamente instalados. Diafragmas de inalação. Puxe ou empurre para fora e sob os 3 cabeçotes de retenção de carga e ajuste adequadamente. Existem 2 localizados na cobertura para o nariz e 2 nos retentores do cartucho. Diafragma de exalação. Abra a tampa de exalação, retire e descarte o diafragma. Insira o novo diafragma empurrando o pino de localização no orifício central. Certifique-se de que o pino de localização esteja totalmente inserido no suporte do diafragma e assentado adequadamente. Kit de juntas. As mesmas juntas são utilizadas tanto nos retentores do cartucho 9000 quanto nos adaptadores de ancoragem número 7920. Retire a junta antiga sobre as 3 saliências no retentor do cartucho ou no adaptador de ancoragem e descarte. Empurre a nova junta no retentor e verifique se está corretamente assentada. Suporte para a cabeça. Remova a correia retirando cada uma das 4 pontas do suporte através das fivelas e descarte. Instale a nova correia com o logo da Moldex para fora e virado para cima. Insira as correias nas fivelas e aperte de acordo com sua necessidade. Kit para óculos. Disponível para usuários de óculos de grau. Película protetora para lentes. Disponível para a proteção de lentes contra arranhões e respingos. Basta destacar e afixar as lentes. Troque conforme necessário. Lembre-se, siga todas as instruções no Manual do Usuário do Respirador 9000 e o programa respiratório da sua empresa. Para maiores informações sobre o uso desse respirador, entre em contato com o representante Moldex da sua região. Visite nosso site www.moldex.com.br. Moldex, ideas that wear well.